Então, bom dia a todos. Vamos então continuar com o nosso curso de recursos, agora falando sobre apelação. Então, essa aula, se propõe a fazer uma análise dos artigos 1009 a 1014 do novo Código de Processo Civil, que trata justamente do recurso de apelação. Nessa aula nós vamos falar algumas inovações do Código de Processo Civil e no finalzinho eu quero propor para vocês que a gente possa então dar uma olhadinha de como fazer uma apelação, tá bom? Vamos lá? Então, sem mais delongas, vamos para a apelação. Bom, primeiro eu queria dar um conceito, da apelação. E esse conceito, ele está previsto pela nova redação do artigo 203, parágrafo 1º do novo Código de Processo Civil. A definição de sentença se modifica, Ora, se nós sabemos que das sentenças cabem a apelação, já eu descarto então que das decisões interlocutórias eu vou usar o agravo instrumento. Então, da sentença cabe apelação. Mas que sentença é essa? É isso que o Código de Processo Civil mudou. Porque ele diz o seguinte, o pronunciamento, o que é uma sentença para o novo Código de Processo Civil? É um pronunciamento por meio do qual o juiz, órgão jurisdicional, com fundamento nos artigos 485 a 487 do novo Código de Processo Civil, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Muito bem, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Que vem a ser fase cognitiva do procedimento comum. Para eu falar em fase cognitiva do procedimento comum, eu preciso fazer um esclarecimento, Vocês sabem que os processos, eles se dividem em processo de conhecimento, processos cautelares e processos de execução. Então vamos logo pacificar esse entendimento aqui, de que esta apelação, que vai ser o recurso que eu vou interpor desta sentença aqui, é aquela sentença que põe fim a fase cognitiva do conhecimento e também extingue a execução. Então ela está fora aí, tira as medidas cautelares, ficam de fora. E quando eu falo fase cognitiva do processo comum, eu estou falando das sentenças declaratórias, constitutivas e condenatórias. Estou falando, nesta fase cognitiva, dos subtipos declaratórias, constitutivas e sancionatórias. Mas o que seria, professor, uma sentença cognitiva que põe fim ao procedimento comum declaratória? É aquela que declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica. É aquela que declara a existência ou inexistência de uma relação jurídica. Imaginemos que você, meu amigo, você aí que tem cara de namorador, você mesmo, foi meu aluno esse rapaz, eu acho. E vê que o sorriso dele é aquele sorriso
Ele então namorou com uma moça, gostava muito de ir para esses blocos de carnaval aí da cidade velha, e aí namorou com ela e ela engravidou. Procurou o rapaz, ele sumiu. Então ela moveu uma ação de investigação de paternidade, e através de uma sentença cognitiva de procedimento comum declaratória, o juiz declarou que você é o pai da criança. Só que você, por algum motivo, não é o pai. Você então pode recorrer desta decisão através de um recurso de apelação, que se trata de uma sentença cognitiva de procedimento comum declaratória. Entenderam? Agora, constitutiva. O que é uma constitutiva? É aquela que cria, modifica e extingue direitos. É aquela que cria, modifica ou extingue direitos. Ela estava anotando tudo, agora não está anotando mais, parou, desistiu. É muita informação. Está descansando, Ela passou a primeira aula de teoria geral dos recursos anotando tudo. Eu espirrava, ela anotava. Agora ela cansou. Bom, então o que seria uma sentença constitutiva, né? É aquela que cria, modifica ou extingue direitos. Imaginemos você tem aqui, não tem ninguém casado, esse rapaz não tem cara de casado, aquele ali, pronto. Meu amigo ali, um rapaz sério, compenetrado, vê que ele não está nem olhando, está tranquilo ali, e ele então, um homem comerciante, sucesso, a mulher dele resolve então vender um imóvel, né, com raiva dele, porque ele está tendo um relacionamento, uma concubina, e ele então resolve então vender esse imóvel ou fazer uma doação para essa concubina sem a autorização da mulher, sem a outorga uxória. E ele então, essa transação sem a autorização dela, pelo regime de bens dele, comunhão parcial ou total, ela teria que assinar. Como ela não assinou, ela entra com uma ação de anulação dessa venda e, consequentemente, esta decisão põe fim à fase cognitiva do procedimento comum e ela é constitutiva, porque ela vai anular a venda que ele fez ou a doação que ele fez para a concubina. É só um exemplo, viu, amigo? Só um exemplo para a gente poder dar aqui os exemplos das sentenças que vocês vão poder apelar. E ele então apela dessa decisão sob o fundamento de que efetivamente ele não tinha um rapaz sério, ele não tinha nenhum relacionamento extraconjugal, isso era coisa que colocaram na cabeça da mulher dele, e portanto ele consegue, através da apelação, provar que a venda foi realmente por um valor justo, que ela pagou um valor justo, que não tinha motivo para ela anular aquela venda, que inclusive ela tinha assinado um documento autorizando a venda, alguma coisa nesse sentido. Bom, e agora vamos dar um exemplo da sancionatória ou condenatória. A condenatória, como o próprio nome diz, é aquela que estipula uma sanção, é aquela que estipula uma sanção. Então aqui eu poderia dar vários exemplos. As condenatórias que estipulam pagamento de cláusula penal, danos morais e materiais, juros e correção monetária, todas elas são sentenças que põem fim à fase cognitiva do procedimento comum, sancionatórias, e elas também poderão ser atacadas através do recurso de apelação.
Bom, vamos então, eu não sei porque está indo para frente aqui, não está indo para frente, está indo para trás, mas tudo bem. Ele está indo para cá. Eu queria também dar um exemplo da execução, antes da gente prosseguir para o próximo slide. O que seria um exemplo de uma sentença que põe fim no processo de execução? Imagine que numa execução você entra com os embargos, né? Que a ação de conhecimento no processo de execução são os embargos. Imagine que você é um terceiro de boa-fé que adquiriu um imóvel cuja penhora recaiu sobre esse imóvel, e você, tendo adquirido esse imóvel, tem por que a penhora recair sobre uma coisa que você fez um negócio dentro da lei. Você vai entrar com esse processo de embargo de terceiro e o juiz reconhece que efetivamente a penhora não poderia recair sobre aquele imóvel que é teu e não poderia, portanto, ser arrolado como bem a penhora do executado. Aqui eu teria uma outra sentença que põe fim à execução e que cabe apelação, tá bom? Então demos um exemplo de cada um das hipóteses. Bom, nós já falamos na aula passada do erro em procedendo e erro em judicando, mas nós vamos reforçar, porque faz parte do programa de vocês e, claro, sempre é pergunta de prova de concurso público, não é isso? Então vamos lá. O que seria, gente, o erro em judicando e o erro em procedendo? A apelação é o recurso cabível contra sentenças, ponto, proferidas por juiz de primeiro grau, ponto, objetivando a sua reforma. Então aqui eu fiz 3 afirmações e cabem 3 explicações. Primeiro, o recurso de apelação é contra a sentença, portanto, contra decisões interlocutórias é agravo instrumento, não é apelação. Ponto número 1. Proferidas por um juiz de primeiro grau. Mas esse primeiro grau, gente, eu posso ter um primeiro grau no tribunal se a parte tiver alguma prerrogativa de foro, sim. Mas, em regra, é o juiz de primeiro grau que profere uma decisão que vai ser objeto de apelação. E, em regra, a apelação será feita para o Tribunal de Justiça do respectivo Estado. Ok? E ela tem o objetivo de sua reforma. Claro que você vai ter que preencher os requisitos objetivos e subjetivos que nós falamos na aula passada de teoria geral dos recursos. E para apelação vale o tantum devolutum quantum appellatum. Tantum devolutum quantum appellatum. Eu só devolvo para o tribunal aquilo que efetivamente eu estou... Olha, eu quero dizer, meus queridos alunos, que vocês não precisam responder, fazer agora, tem tempo tranquilo para vocês fazerem em casa, com calma, esse caso concreto que nós passamos para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Bom, então, tem um outro lance aqui que a gente precisa dizer para vocês aqui, né? Que esta apelação, ela vai atacar os vícios de juízo, que são divididos em 2. Os errores in judicando ou invalidação dos vícios de atividade, errores in procedendo. Na aula passada, eu dei uma reforçada nesse tópico, que é um tópico que está na ementa de vocês, para dizer o seguinte, gente, é muito simples. O erro in judicando, tá? Que chamam-se vícios de juízo, eles são aqueles em que o juiz não dá a aplicação correta ao direito.
Se o juiz não der a aplicação correta ao ordenamento jurídico, ele está praticando um erro em judicando. Então, no nosso exemplo ali, ele deferir uma venda, não anular a venda, cuja outorga uxória não se deu, é um erro em judicando, certo? Ele, num contrato com cláusula leonina, não estipular perdas e danos, nem anulação da cláusula contratual que viola o Código do Consumidor, é um erro em judicando, que não se confunde com o erro em procedendo. O erro em procedendo é quando o juiz, ele não erra no direito, ele erra no procedimento. Então, por exemplo, na aula passada nós falamos, se um recurso é contra a fazenda pública, nós teríamos que fazer um recurso de ofício, tá? E se o juiz não dá essa oportunidade para que manda para o tribunal através de um recurso de ofício, já é cometer um erro em procedendo. Imagine a situação de uma pessoa que, pelo princípio do contraditório e ampla defesa, tem que ser citada para apresentar a sua contestação e ela não apresenta essa contestação. O que acontece? Erro em procedendo. Então, erro em judicando é uma coisa, erro em procedendo é outra. Mas a apelação, ela ataca tanto o erro em procedendo quanto o erro em judicando. Tanto o vício de juízo quanto o vício de atividade, tá? Bom, e o prazo? Ficou muito fácil. Tranquilo. Qual o prazo de interposição do recurso de apelação? O prazo é de 15 dias úteis. Prazo para a sua interposição, artigo 219, caput, combinado com o artigo 1003, parágrafo 5º do novo CPC. Meus amigos, ficou tudo fácil agora para vocês. Recurso de apelação, 15 dias. Recurso especial, 15 dias. Recurso extraordinário, 15 dias. Todos 15 dias úteis, ou seja, você não conta mais como se contava antigamente. Você conta segunda, dia útil, terça, quarta, quinta, sexta, dia útil. Sábado e domingo não é dia útil, tá? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo não é dia útil. Feriado e carnaval não é dia útil. Preste atenção que você tem que contar 15 dias úteis. Úteis para a interposição do recurso de apelação. Qual o fundamento? 1003 do NCPC. Bom, procedimento. Qual é o trâmite? Se eu tivesse que explicar o trâmite, eu diria sinteticamente que a petição deverá obrigatoriamente ser protocolada em cartório, conforme as normas de organização judiciária, e encaminhada para o tribunal para a apreciação daquela apelação. Mas se eu tivesse que pormenorizar, eu diria o seguinte: primeiro, o que vocês têm que estar atentos no recurso de apelação? Os requisitos, como tu disseste aí, quem foi que falou, os intrínsecos e extrínsecos, os internos ou externos, ou objetivos e subjetivos conforme a doutrina. Isso aí não desmerece nenhum dos doutrinadores. O fato é que, objetivamente, você tem que verificar previsão legal, adequação, tempestividade, preparo. Repetindo, vamos lá? Previsão legal, o recurso de apelação tem que estar previsto em lei. Adequação, trata-se de uma sentença que decidiu um processo comum, constitutivo, declaratório, sancionatório ou de execução. Essa hipótese, a apelação tem que ser interposta no prazo legal, 15 dias úteis.
Você tem que pagar o preparo. Na aula passada eu disse que o preparo ainda tem essa colher de chá que o novo Código Civil deu, no sentido de que ele ainda te dá a oportunidade de suprir o pagamento errôneo desse preparo. Se você não suprir, evidentemente, o recurso também é considerado deserto. Nós vimos isso na aula passada, tá bom? E esta apelação, cumprido esses requisitos legais, esse juízo de admissibilidade que é feito num primeiro momento pelo primeiro grau, ela sobe para o tribunal. E lá no tribunal, professor Franklin, como é que ocorre? No tribunal, ela vai para uma Câmara Cível, isolada ou reunida, conforme a Lei de Organização Judiciária, né? Normalmente é uma Câmara Cível isolada, em que eu tenho, basicamente, 3 a 4 desembargadores, de acordo com a organização do tribunal, às vezes até 5 tribunais maiores, como o de São Paulo. E desses desembargadores, eu vou ter o relator desta apelação. A função do relator desta apelação é dar o seu voto. Mas para que ele possa, distribuído o relator, ele dá o seu voto, ele tem que ter as contrarrazões da parte contrária, pelo princípio do contraditório e da ampla defesa. Então ele vai mandar intimar a parte contrária no prazo de 15 dias úteis pela igualdade de armas, para que a parte contrária também faça as suas razões, não é isso? Da apelação. Feitas as razões da apelação, se for o caso de um assunto de ordem pública, eu vou ter intervenção de um órgão. Qual é esse órgão? É o Ministério Público, que dará o parecer na apelação. Esse parecer, ele não é vinculativo, ele funciona como custos legis, ele vai estar fazendo análise da regularidade legal e procedimental. Se não tiver nenhuma situação de ordem pública e o processo for eminentemente de interesses particulares, não haverá necessidade do parecer do Ministério Público, ok? Dado esse parecer, ou não, vai para as mãos do relator. O relator, ele prepara o seu voto. Existem situações que eu tenho a figura do revisor, tá? Quando há o revisor também faz o seu voto, que poderá ser igual ao do relator, poderá ser divergente do relator. Tendo o voto do revisor, do relator e o parecer do Ministério Público, naquelas hipóteses em que eu tenho que ter o voto do revisor ou do MP, porque na maioria das vezes não precisa, esse voto, esse julgamento é marcado na Câmara, reunida ou isolada, conforme a organização judiciária. E lá, vamos supor, os 4 aqui, pode ser vocês 4 aqui, 1, 2, 3, 4, tem 5, tá as 5 aqui, só para, mesmo que seja só 3, mas vamos lá, põe os 5 aqui. E aí ela vai ser a nossa relatora, ela vai externar o voto dela, ele vai ser o nosso revisor, se tiver o revisor, tá bom? É o nosso amigo ali, vai ser o Ministério Público, ele já deu o parecer dele, e aí os outros 2 vão votar com o relator ou com o revisor. Poderão fazer menções ao parecer do Ministério Público. Desta decisão é feito o acórdão. Então veja, eu estou falando do procedimento do recurso de apelação, que não está escrito aí, mas vocês estão anotando, evidentemente, né? Esse acórdão, ele poderá ser unânime, e aí não cabe embargo de divergência, ou poderá ser não unânime, caso em que caberá os embargos de divergência, antigo embargo infringente, que nós vamos ver na própria aula dele lá.
Mas é basicamente isso. Deu para entender? Então nós temos distribuição da apelação, sorteio de um relator. O relator determina para que a parte contrária apresente no prazo de 15 dias úteis as contrarrazões da apelação, porque tem que respeitar o contraditório e ampla defesa. Havendo necessidade, eu tenho o voto do revisor. Na maioria das vezes não há revisor, absoluta. Havendo necessidade, eu tenho o parecer do Ministério Público, tá certo? E aquele processo, com o voto da nossa relatora, vai para a turma, que pode ser isolada ou reunida, conforme a lei de organização judiciária, e conforme o número, normalmente 3, 4, no máximo 5, daquela turma, e eles vão votar. Existem situações que pode ser votada, aquele recurso pode ser votado pelo pleno, tá, gente? Que aí vão reunir todos os desembargadores para votar aquele recurso. Na maioria das vezes é uma simples Câmara Civil isolada ou reunida, ok? Beleza? Tudo deu para entender? O senhor ficou assim com uma cara meia... O senhor entendeu tudo? A senhora também? Perfeito. Posso dar uma castigada aqui no caso concreto? Tá bom. Então vamos lá. E o julgamento, né? O julgamento. Eu queria mostrar aqui novamente, olha aqui. Eu tenho as hipóteses de julgamento antecipado parcial do mérito, o novo CPC. O recurso cabível é do agravo de instrumento. Atenção, para que não haja nenhuma dúvida na hora da resposta do caso concreto, na hora de você fazer uma prova de concurso público, né? Nosso amigo, ele está atento, repare que ele está assim, olha, está se segurando para não cair. Veja a emoção desse rapaz. Foi meu aluno, deu trabalho, agora ele está aí, na pós. Bom, então, dessa decisão aqui de julgamento antecipado parcial do mérito, conforme o artigo 356 do novo CPC, e o curso é do novo CPC, o recurso cabível é de agravo de instrumento, tá? Julgamento antecipado de mérito se equivale à decisão interlocutória mista, razão pela qual cabe recurso de agravo de instrumento e não de apelação. Atenção, primeiro ponto. Segundo ponto, procedimento especial de habilitação. É cabível apelação contra a sentença proferida em procedimento especial de habilitação. Então, você lembra daquela hipótese que eu dei aqui na primeira aula, do cidadão que tinha vários filhos, eram 7 filhos, né? E ele morre, deixou várias fazendas, o fazendeiro lá, e aí há uma invasão na terra dele. E então um dos filhos se arvora e entra com a ação de integração de posse, de manutenção de posse ou de interdito proibitório. Se esse filho tivesse entrado com uma habilitação, procedimento especial de habilitação, e houvesse uma sentença proferida nesse procedimento, eu teria dessa sentença, qual é o recurso cabível? Apelação. Algumas inovações que nós estamos trazendo para você do Código de Processo Civil, para que você seja feliz na pós, no mestrado, no doutorado, não erre numa questão de concurso público. Outra questão é a impugnação de multa. Há interesse recursal no pleito da parte para impugnar a multa do artigo 334, parágrafo 8º
PP, CPC, novo CPC, por meio de apelação, embora tenha sido vitoriosa na demanda. Qual é essa multa que nós estamos falando aí? O não comparecimento, muito bem, na audiência de conciliação. Ele pode até ser vitorioso na demanda, mas ele foi multado pelo juiz pelo não comparecimento na audiência de conciliação. Beleza.